Muito bem, meus amores, vamos trabalhar? Bora. Então vamos embora, porque hoje temos convidados de altíssima categoria. Temos aqui para começar, nós vamos fazer... O pessoal aqui também tá do site lá, do Hipócritas, canal Hipócritas, mas nós vamos começar o nosso papo aqui hoje falando com ele, que é diretor. Diz que é polêmico esse documentário. Polêmico. Né? Sim, não estou sabendo, ouvir qualquer coisa tal, mas vamos falar sobre o Trapalhada Sem Fim, a história dos Trapalhões, com mais de 60 depoimentos sobre o quarteto. O documentário traz declarações polêmicas. Temos aqui, senhoras e senhores, Rafael Spaca. Essa é PC, tá bacana. Muito bem, Morgado, você que já imitou. Oi. Porque Trapalhões pra mim não significa absolutamente nada. Pra mim fez parte da minha infância isso aí. Nada, fez nada, parte, nada, assim como o Chaves fez parte da minha infância. Chaves também não é nada pra mim. É mais velho. Pra mim Graças a Deus. Eu posso já começar com a primeira pergunta? Por então, gentileza, pode fazer. Porque é um tema que muito me interessa. Claro. Porque como é meio polêmico o seu documentário, parece que estão tentando aí dar uma censurada. O seu Renato está tentando dar uma censurada. Por que disso aí? Como que anda essa conversa? Se o pessoal já entrou em contato com você para cortar alguma coisa? Ou se você vai meter para frente do jeito que tá mesmo? Bom, eu tenho uma pesquisa, os Trapalhões são meu objeto de estudo, né? Apesar do Emílio não considerar os Trapalhões. Não considero nada, cara. Eu considero eles o maior grupo de humor do mundo, assim. Não tem paralelo que os Trapalhões fizeram no mundo todo. Certo. Assim. Eles trabalharam em todas as plataformas de mídia, quadrinhos, cinema, televisão, rádio, circo. Eles fizeram tudo e fizeram com grande sucesso e por muito tempo. E aí eu lancei 2 livros a respeito dos Trapalhões, um dedicado ao cinema, outras HQs. E durante esse percurso, falaram, por que você não transforma a sua pesquisa num documentário? E aí eu comecei a coletar esses depoimentos dos Trapalhões, sem o Renato ainda saber. Daí no meio do caminho eu avisei ele, falei, tô fazendo um documentário a respeito dos Trapalhões e tal. Ele falou, eu não quero que você faça o documentário. Daí eu falei, peraí, você não pode proibir que eu faça. Você pode não querer me dar uma entrevista. Sim. Mas proibir a execução você não pode. Ele mandou essa, eu não quero que você faça. E aí eu fui começando a entrevistar as pessoas e comecei a chegar em pessoas muito próximas a ele. Por exemplo, a Xuxa. Certo. Eu mandei um e-mail pra assessoria da Xuxa e aí quem me respondeu foi a Lilian Aragão. Falando, Rafael, mais uma vez eu tô falando que você não pode fazer esse documentário. Meu Deus. Tal. Eu falei, não, eu posso fazer. E aí ele começou a, de certa forma, quem ele era muito próximo, falou, não fala com o Rafael. Sim. Mas até lá já tinha conseguido muita 64 gente. Depoimentos, né? E são depoimentos plurais. Tem coisas muito elogiosas, mas também tem coisas que contam, derrubam todos esses folclores que tem em relação aos Trapalhões. Qual o mais pesado? Mais pujante. A cachapã. O Vocês querem saber? Que pegou, É claro que a gente quer saber eu quero saber o que é mais controverso. Contundente. Todo grupo de humor, todo grupo, né, de musical, enfim, tem sempre uma briga, tem sempre uma desavença. E com eles também não foi diferente. Eles se separaram em 83, né, e o motivo alegado foi a questão da repartição de lucros. Teve uma reportagem da revista Veja, de capa, que mostra que o Renato Aragão ele comprou a Granja Comari, onde hoje a seleção treina. Pobrinho ele. Né, ele comprou da família Gingli. E aí os outros 3 viram e falaram, o Renato tá milionário e a gente tá numa situação confortável, mas não tá no patamar dele. E eles queriam que a repartição dos lucros fosse um pouco mais justa. À época, a imprensa falava que ele tinha 50%, os outros 50%. Caramba. E aí eu descobri que não é isso. É muito pior que isso. Né? Isso vai ser revelado no documentário. É uma coisa quase de escravidão, exploração. 90% pra ele, o restante pros não 3. vou dar o spoiler, mas o spoiler que tá no documentário. É bem tragédia brasileira. Aterrador, assim, né? Mas quando é que vai? Tem uma data? Então, nós estamos negociando agora com as emissoras, né? Essa repercussão toda deu em razão do Renato. Ele acho que foi o maior divulgador, né? Divulgador, porque a primeira vez que um jornalista falou, como que tá o documentário? Eu falei, tá indo bem e tal. A segunda pergunta, e o Renato? Eu falei, não quis participar. Daí ele falou, por quê? Eu falei, porque ele é contrário.
Daí foi capa do jornal O Dia, depois veio a Folha, depois veio a Veja, e começou a vir assim uma avalanche. Então, isso que eu tô fazendo hoje, eu tava imaginando que ia fazer depois do lançamento. Certo. Mas tudo isso que ele tá fazendo gerou essa... Mas provavelmente ele devia ter um contrato com essas pessoas, com os outros integrantes do grupo. Não, ele tinha um contrato, Que aceitaram. mas a questão toda, assim, não tô dizendo que ele fez ilegal ou injusto. Ele tinha a produtora RA Produções, ele bancava, ele era o produtor. Só que os outros 3 eram sócios, né? E como ele sempre disse que não faz piada sozinho, ele precisa de outras pessoas para fazer, então ele precisava daqueles 3 para poder sobressair, para poder brilhar e tudo mais. E nesse contrato, era um contrato que a gente descobriu aí, que era uma coisa muito desigual, era uma coisa que eles se incomodavam, e a relação deles, depois a gente foi descobrindo, nem sempre foi boa, assim, né? Apesar de eles falarem que eles eram amigos, tudo, sempre tinha uma queixa dos 3 em relação ao Renato, com questão de camarim, ele tinha um só pra ele, os outros 3 dividiam o outro camarim. Era sempre ele que aparecia nas entrevistas. Se vocês repararem nos cartazes dos Trapalhões... Mas o Paulo Ricardo do RPM também. É o vocalista. Sim, mas aí John Lennon e Paul McCartney. O Ringo Starr chorava. Ninguém sabe quem é. Ele era o dono. Ele era o dono dos Trapalhões. Por que não ficar com eu todo não o tô dinheiro tirando. e dar um mínimo pros seus funcionários? Isso O mundo é assim. É a burguesia, o proletário. De novo, lá, tá vendo? Explorar os outros. Então, mas quando teve a separação, foi porque eles Era descobriram um grupo, isso. né? Um grupo, acho que, assim, se ele fosse sozinho, tudo bem, mas ele dependia. Os outros 3 eram escadas do Renato. Mas foi por isso que eles separaram, que eles descobriram que tinha uma Eram duas discrepância? questões. A questão financeira e a questão artística. Porque, assim, como eu tava falando, no cartaz, se vocês repararem, o Renato é sempre grande, Sim. os outros 3 quase que secundários. Isso foi em No 83. No próprio filme, se vocês observarem, o Renato sempre é a grande estrela, Sim. eles estão ali dando um suporte, e isso incomodava eles, né? Como é um grupo, tudo bem, você fala lá dos Beatles, John Lennon e tal, mas vem cá, se sai um, já não acabou. Poma. Mas se sai o Ringo, põe outro. Se sai o Ringo, ninguém Ninguém Não, sente. tá louco. Claro que é. Porque tá na memória Afetiva. tá na memória Porque afetiva. Se fosse assim, a turma do Didi ia ser um... Não, mas o Iron Maiden depende perdeu. depende O do- Olha o Bruce Gordão lá, o Gordão já ficou. o Gordão, Não, mas o é. não deu certo. Deu Lógico, certo olha lá. muito. O Lógico. Didi continuou famoso, os outros. O Gordão é caíram na- fã. Não, eu sou fã dos Trapalhões. O Gordão é Eu fã. sou muito fã dos triste com a Trapalhões. história. Não, eu não fiquei triste porque eu já sabia muita história Não, do isso seu que ele Renato. falou Botão escada. do Renato, quando na turma do Didi, ele perdia pro Comando Maluco, do Dedé. Calma, Dedé. É isso verdade. Ele tava no Por SBT, isso que ele e aí foi recontratado fingiu a pela Globo. amizade de novo, não foi? Exatamente. Aí, tá vendo? Eu sei das paradas, rapaz. Vocês querem falar Eu sei de tudo as notícias quentinhas. Só não sabe mais Não que é eu. amigo, não. É porque tá perdendo pra audiência pro Dedé. Aí ele chamou de volta pra trabalhar com ele. Esperto aí, ó. A própria isso. contratação como do- vocês são do mal? Mas é verdade. Nossa, que gente Não é plantando mal. A gente quer Os saber invejosos. o que A aconteceu. própria contratação dos Trapalhões que estavam na Tupi e foi pra Globo, o Boni era contrário, não gostava do humor deles, achava o humor chulo, mas como eles perdiam direto, o Fantástico perdia direto pros Trapalhões, ele foi obrigado a contratar os Trapalhões, entendeu? Então tem uma questão comercial também nisso, né? Ninguém é bobo e tal, os caras são espertos, né? Mais um executivo de televisão. Mas O isso maluco passa. era mais engraçado mesmo. Eu queria entender o seguinte, porque quando ele fez o contrato, ele fez as claras. Ele falou, olha, eu vou ficar com X%, não sei, eu não vi o documentário, eu vou ficar com Ele 80%, fez. você vai ficar com 5%, você vai ficar com 5%, todo mundo assinou, ele não enganou ninguém, pelo que você tá falando. Tá certo. Aí o cara vem reclamar depois, eu fico com birra, porque às vezes a pessoa trabalha na empresa, ganhou... comunista, porra! É o Exército Vermelho, porra! Olha a espiral do silêncio. É, a espiral do silêncio, Mas ele não usou dinheiro, tava vendo aqui, queria parabenizá-lo, porque ele não usou dinheiro de lei de incentivo, Isso aí, né? eu neguei. bolso. Então, Aí, não ó. entendi. Você é comunista ou você não é comunista? Eu não sou comunista, não. Então por que você fica defendendo que todo mundo ganha igual? O Renato era o protagonista da história. vai dormir. A Não, marca... produtor. Produtor. Ele que Dono tava da na empresa. reta. Ele que ia lá. Era o dono da Ele não tira empresa. essa razão, mas vem cá, o que o Renato faria se Não, mas não fosse é. só O que ele? você está colocando, não sei se eu estou errado. É, por exemplo, Angelina Jolie. Você pega a Angelina Jolie, ela é produtora do filme dela. Isso. Obviamente, a Angelina vai Jolie ganhar ela vai mais. ganhar muito mais do que A os atores. equipe. É que os Trapalhões,
Eles começaram como um grupo, e aí depois, à medida que o tempo foi passando, talvez o Renato Aragão tivesse mais uma visão comercial da coisa e foi acertando o negócio. Mas está colocado como se eles fossem exatamente iguais. E eu acredito que não seja assim, porque não foi um grupo que surgiu como apareceu Beatles, como apareceu... RPM tem treta. A maioria dos grupos... Todos. Tem treta. E é natural que tenha. Isso, porque chega um determinado momento que o interesse pessoal das pessoas, ele prevalece o do grupo. Né? Sempre é assim. Mas você sabe que um maior exemplo disso é que em 83 eles se separam, o Didi faz o Trapalhão na Arca de Noé e eles três fazem a Trapalhão na SWAT. Foi a pior bilheteria do Renato Aragão. Né? Quer dizer, isso é a prova concreta que só funcionava os quatro juntos, entendeu? É aquela questão da formação da química do grupo. Mas também... E eles sozinhos não funciona. Como eles três sozinhos... também não funcionam. Mas, Spaca, também não pode ser que aquilo lá enjoou, porque quem determina no final é o público. O público gosta ou não gosta, assim, só final... que a gente sempre fica arrumando uma justificativa, uma coisa, acabou porque eles separaram por quê? Por causa disso? Não, mas isso não é a questão que eles acabaram. Acabou porque depois, em 91, Zacarias morre, em 94, o Mussum morre, e aí não tinha mais graça. Os Trapalhões, até mesmo, eles falaram, a gente já tá velho, que era uma questão de pastelão, é aquela questão de jogar, da cambalhota, pular. Os caras já não tinham mais idade. E eles... Só entraram com extintor. O humor deles é aquele. Eles não conseguem fazer stand-up, não conseguem fazer uma coisa mais sofisticada como Chico Anísio, torta na cara, essas coisas. Eles já estavam velhos. E aí, sem os dois e mais a idade, aí o grupo acaba. Eles vão para Portugal, depois o Didi faz a turma do Didi. Que aí entra o Jacaré, que remete ao Mussum, o Tadeu Melo, que remete ao Zacarias, e acho que o Marcelo Augusto que faz o Dedé, mas ele usa a mesma fórmula. Né? Sim, Rafael. Sim. E é verdade a história que o Renato Aragão odiava ser chamado de Didi e sim de Doutor Renato? Então, isso também é uma coisa que falam muito, né? E aí eu entrevistei... Por isso que o Renato tá puto com você. Muito, né? É isso aí. Eu ia ficar louco. É isso aí, PC. Aí eu entrevistei a camareira deles, que ela fala isso, entendeu? Ela dá essa resposta, se ele gosta ou não de ser chamado de Didi. Ele fala que gosta, mas a gente vai mostrar se ele gosta... Você vai trazer só spoiler aqui? Não, Kleber. Se eu falar tudo aqui, não vai Mas teve uma história recente aí do guardador de carro, não teve? Rafael. De um guardador de carro. Contaram essa história, né? Isso foi recente, que ele pediu... foi mandado embora, né? Sim, que mandaram o cara embora a pedido dele. Isso aí você averigou? Você viu se isso era real? Tá no documentário ou não? A minha ideia era entrevistar testemunhas oculares, pessoas que trabalharam diretamente com eles, que pode dar um depoimento calcado mais na história, que viu aquilo, que presenciou, que conviveu com os caras. Às vezes um episódio, o cara acorda de cabeça quente, fala alguma besteira, ele fala, pô, não vou fazer juízo do cara por causa de uma atitude, disso, claro. Né? Mas quem conviveu com eles dá um depoimento mais embasado. E tem alguém que falou bem? Peraí, tem várias pessoas. Quem vai? Por favor. Muito obrigado, Emílio. Rafael, é o seguinte, cara, você escreveu 2 livros antes. Como é que você só no documentário começou a ouvir os sussurros da censura? Você não revelou nada muito crítico antes, não? Por que você só chegou às vezes de fato agora no documentário? Acontece o seguinte, que livro ninguém lê. Né? Então não repercute. No livro do Cinema dos Trapalhões, eu fui inclusive recebido pelo próprio Renato Aragão na casa dele. Ele elogiou a minha pesquisa. Ele lançou uma biografia, tem 2 depoimentos meus lá, e os meus 2 livros servem como referência bibliográfica para ele, né? Então ele sabe quem eu sou, ele me respeita como um historiador do grupo e tal, mas à medida que você vai filmando e tá ali direto com a pessoa, as pessoas, eu me surpreendi, assim, eu tava falando com as pessoas, os caras começaram a falar aquilo, antes de eu perguntar, tinha muita gente que tava... reprimido isso. Reprimido, tava represado e começou a falar, falei, porra, isso nunca ninguém falou. E aí foi rendendo, tinha entrevista que dava 2, 3, 4 horas. Entendeu? E aí eu falei, pô, eu tô com um material aqui incrível. As mesmas pessoas que você tinha entrevistado para o livro? Não. Ou não? 90% do que tá no documentário é a primeira vez que eu falo. Tá. Mas os outros 10% eu já tinha falado, mas falaram outras coisas que não no livro. Então, é como se fosse um complemento do livro com o documentário. Uma coisa se junta a outra. Isso é um documentário. São 2 cortes. A gente vai fazer um corte pro cinema
e um para televisão. Uma série em 5 episódios, porque tem muita coisa para Você já acertou Netflix, alguma coisa? Estamos negociando. Essa é a fase mais difícil, né? O documentário está praticamente pronto, agora essa parte da negociação. Esse lance de negociar, você acha que vai ter algum empecilho por conta disso? Ninguém quer se indispor com o seu Renato? Essa é uma pergunta boa. Obrigado. Sabe, Gordão fã. Gordão tá. Gordão fã, olha lá. Às vezes ele acerta. Antes de vir para Gordão cá... quer ferrar o Renato Aragão. Não, eu vou. Não, calma que eu tenho outras aqui. Coitado, o Guardado. Renato Aragão tá lá fazendo Instagram. Não, mas coitado, né? Antes de vir pra cá, eu participei de um pitching apresentando o projeto. E aí o cara falou assim, ó, essas polêmicas todas atraem o interesse e tal. Eu falei, ao contrário, repele. Tem muito canal e produtora que a gente conversa, falou, pô, não quero entrar nessa briga com o Renato, né? Porque tem uma questão que é o seguinte, né? É uma observação. Todo documentário, o livro, assim, geralmente é uma verdadeira ode que faz ao artista. Não tem um tom crítico. E a classe artística é meio corporativista, assim, né? Eu já vi muito espetáculo de teatro que era uma bosta. E no final todo mundo levantava e aplaudia. Falei, porra, não tem. E a crítica, ela é construtiva, né? Você fala, pô, não gostei, o cara vai pensar, né? Porque o aplauso, ele é uma coisa que deixa a pessoa cega. E acho que esse documentário com um tom crítico tá assustando um pouco as pessoas, assim, né? Porque tem muita gente pela que memória fala... emocional, acredita a memória emocional que o cara tem dos afetiva, Trapalhões. né? A memória afetiva, exatamente. Não, eu acho que é a questão mais da judicial, assim, dessa questão do Renato de não colaborar, de querer tentar barrar isso na justiça. Ah, você fala do seu documentário. Mas é que nem o Roberto Carlos, cara. É que nem o Roberto Carlos. muito porque o Roberto parecido. Carlos talvez ele não queira, não queira entrar numa coisa da vida dele, entendeu? Contratual. Não ganha sei nada também. com isso, né? Pra ele... É só dor de Eu não sei cabeça. o que o público vai ter dos Trapalhões, por exemplo. Eu não tenho, assim, emoção nenhuma com Gordão Trapalhões. tem. Pra mim não significa. Mas, Renato, Mas pro Gordão teve pra muita gente. Muita gente. Vamos sair um pouco do Renato, então? Pra Gordão Posso fazer uma tem. pergunta aí, Morgado? Você entrevistou. Deixa eu fazer Jô a Soares. pergunta. Senta no lugar dele. Deixa eu entrevistar. Você me chama de Você doutor. entrevistou a Dona Selma, que Não. foi esposa da Selma Lopes. A Dona Selma Lopes, que inclusive é dubladora Marge Simpson. da Marge Simpson. Signo de Libra. É só um minutinho. E vamos entrar no tocante aí ao Chaves. Zacarias. A véia do Chaves que morreu. Fala da véia do não Chaves. morreu, não. Os velhos que estão morrendo lá. Não, esse é o inferno, cara. Não, A véia perguntar do Zacarias. Olha, você viu quem morreu? Quem morreu? A véia Joaquina, esposa do Pedrinho, Tia morre, que morre. fez, dona- que fez o a dona 43 Clotilde. do Chaves. Ai, morreu. Não, eu quero perguntar do Zacarias, porque Sim. tem uma lenda aí que dizia que o Zacarias queimava, né? E se alguém tocou Pô, agora nisso. você quer entrar Quem- nisso? Ué, não é pra Quer tirar o Zacarias Olha o do interesse, armário. pelo amor de Deus, Depois- Morgado. Depois de Nossa, morto. gente, deixa ele falar sobre mim, hein? Pode falar. Então, o Ô, Zacarias... Spaca, você quer destruir Quero, uma imagem. eu tô contando a história. Morto. Tô contando a história. O Zacarias, ele falece em 91. Certo. Que é o auge da epidemia da AIDS. Naquela época, Renato Russo, Cazuza, Fred Mercury. um monte de gente. Enfim. E ele, assim, naquele filme Escola Atrapalhada, a cena que ele aparece, ele tá muito magro, Sim. né, abatido e tal. E deu margem Pra falar isso aí. pra falar de AIDS e tal. E aquilo ficou até hoje, assim, meio nebuloso. Aí eu entrevistei a Selma, mas antes da Selma, muita gente já tinha falado. Ó, o Zacarias, ele é um cara que era, na equipe, abertamente bissexual, né? Ele era casado com a Selma Lopes. Depois da Selma Lopes, ele namorou uma cantora chamada Valesca, uma cantora de fossa e tal. Trans. E aí a Selma falou assim, eu perguntei, falei, pô, mas todo mundo, a gente tava preocupado com ela, 91 anos de Sim, idade e tal. Pô, o público confunde essa questão do personagem com a pessoa e tal. Ela falou assim, ó, até quando eu era casada com ele funcionou. Depois que ele se separou, o que ele fez da vida foi problema dele. Então ela já deu a resposta Sim. ali, né, categórica e tal. E todo mundo falou dessa questão da AIDS, mas ela mostra que foi a causa morte foi uma causa diferente. Não AIDS. sim. Mas Muito bem. teve duas pessoas que falaram que foi AIDS. O Rafael Spaca tá aqui, ele é diretor desse documentário Trapalhada Sem Fim, que provavelmente, não sei se vai entrar no ar ou não, vai depender de... Quem sabe aqui na Jovem Pan, já pensou? Ó, no pano. Não vai me colocar no meio dessa coisa.
Vamos colaborar. Pois ele vai fazer o documentário do Pânico. Aqui, Ô, Spaca, não vai me colocar no meio dessa história, que eu já não aguento mais. Eu não vou nem ver o documentário, acho chato. Bom, não sei. Então não veja, porra. Não sei. Eu acho que isso aí... eu acho que as pessoas têm essa curiosidade, mesmo que seja... Obrigado por informar. Mesmo que seja isso. Mas eu vou fazer o seguinte, se você tiver pergunta, mande aqui no @programa Pânico, o documentário, todo mundo adora os Trapalhões, né? Sim. Com exceção de alguns chatos que eu me incluo. É verdade, né? Você não gosta de porque, cara, quantos anos já pararam? Faz muito tempo. Muito tempo. É, o negócio. Muito tempo. Beatles também, todo mundo gosta. Puta lá. Olha o John Lennon ali. É fã, Eu sou fã. Tem que defender. É que Beatles também acabou muito. É que o argumento dele é raso. Ele fez Harvard. A gente quer ter argumento. Isso é um Presta não atenção. argumento. É um né, não velho? argumento, é isso aí. Presta Vocês atenção. me chamem de doutor porque eu tenho doutorado, viu, gordão? Vai dar carteirada em outro lugar, ô Drácula. Eu vou falar onde você tem doutorado. Então, se tu é doutor, vai lá, opera ele, então, se tu é doutor. PhD do lado do Cursinho de 2 semanas em Harvard. Tá bom. Cara, Cursinho de veraneio. Fez junto comigo. Fez junto comigo. Tava do meu lado lá. Fez junto comigo. O meu é pra quem já tem PhD. Repare bem, Samidana, que eu sei que você tava lá do meu lado. olha, Não, eu não me presta atenção. misturo com isso. Presta atenção. Veja bem, Rafael, onde você tá assim. Se aqui é uma merda, é um programinha de merda. Não fala assim. Imagina o que é ser Trapalhões, líder de audiência na Globo. Imagina as tretas É isso que aconteciam aí. ali. Você todo entendeu? dia. Se aqui é isso, todo O dia. Pânico daria um bom documentário. né? Daria, viu? Olha só, hein? Acho que você Muito pode bem. fazer. Eu vou fazer um break rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Se você tiver informações, perguntas aqui, pode mandar pro Rafael aqui, que ele vai ficar mais um bloco aqui com a gente. E na sequência temos um grupo que está começando, que vai chegar, evidentemente, nesse final trágico, que é o canal Hipócritas. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, meus amores. Estamos de volta. Daqui a pouquinho tem o canal Hipócritas aqui, mas antes estamos tendo um papo muito bacana com o Rafael Spaca, que é um cara que entende tudo de Trapalhões e está lançando. Ele produziu já um documentário, um polêmico documentário, Trapalhada Sem Fim, que conta a história dos Trapalhões. E lá tem os contratos, tal, do Renato Aragão, parece que não gostou muito, que não quer mexer Nesse vespeiro. nesse vespeiro. O Renato Aragão, todo mundo sabe, o líder dos Trapalhões. E, segundo o Spaca está dizendo, o documentário vem sendo boicotado por Renato e sua esposa. Posso perguntar quem falou bem? Os fãs estão uns bravos, muito bravos, tá bravo. e os outros estão querendo... Não, eu tô querendo extrair o melhor. Não é polêmica. Capa da UOL. A polêmica toda... Polêmica, Spaca. Você está mexendo num... Mas sabe que, assim, a Marina falou, quem que fez Quem elogio? falou bem? A maioria fala bem. A maioria fala bem. É um documentário elogioso. É que tem uma parte aí que gera mais burburinho. Que tem um tom mais crítico, né? Mas é um documentário que vai contar toda a história do grupo. E nessa história tem coisas boas e tem coisas ruins. Como em qualquer história. E tem uma coisa que eu lembrei. Quando o Renato lançou a biografia dele, ele falou assim, eu vou lançar antes que alguém lance. Porque ele tem uma visão totalitária, absolutista da coisa. Só que é ele. Isso se chama ditadura. Né? Então, é importante que tenha alguém que faça uma coisa. Contraponto, né? Um contraponto. Ele pode lançar a versão dele, pode lançar o documentário dele. Eu não sou contra isso. Acho que quanto mais coisas se falar, Lógico. é importante. Você acabou de né? falar perfeito, abre elas para minha pergunta. Esse teu tom um pouco mais crítico foi deliberado? Você planejou isso? Ou na medida que você foi escarafunchando ali, pesquisando a história, você foi descobrindo coisas que esse tom mais crítico se tornou inevitável? Foi exatamente isso. E aí seria um crime não colocar. Lógico. Entendeu? Porque é sonegar a informação. Então ela veio pra mim. Eu ia perguntando, as pessoas sentiram a vontade de falar coisas que nunca foram abordadas nos Trapalhões. Então, se eu ocultasse isso, eu ia fazer uma coisa chapa branca. Sim, sim. Né? Não ia fazer um jornalismo, que esse documentário é um jornalismo mesmo, quase que investigativo a respeito dos Trapalhões. Então, à medida que as pessoas foram dando as pistas, a gente foi indo atrás e levantando mais. Quanto tempo você demorou para captar tudo isso? Deu, acho que uns 10 meses. 10 meses? 10 meses. A gente ficou um mês praticamente no Rio de Janeiro, entrevistando várias pessoas lá, porque a maioria tá lá. E antes do boicote do seu Renato, teve alguém que ficou reticente, falando, não quero falar, não? Teve muita gente que eu procurei que não quis falar, mas por bronca do Renato. Falou, eu não quero falar achando que ia ser algo para exaltar. Assim, fala assim,
eu vou falar o que eles usaram, para não colocar azeitona na empada dele. Né? Eu procurei, por exemplo, o Carlos Alberto de Nóbrega. Não quis falar. A Terezinha Elisa, sanfoneira, histórica, não quis falar. Eliezer Mota, não quis falar. Estão certos, entendeu? Certíssimos. Vai se meter. Vai mexer com... Não tá vivo. Tá vivo? Todos estão mortos. Ele tá vivo, o Renato, mas o Mussum e o Zacarias já eram. Não, mas tem que fazer o documentário. Só um documentário. Não fizeram do Michael Jackson lá, ou do Neverland lá? Então. Se for assim, não vai sair uma biografia do Tiradentes, do Pedro Alves Cabral, o cara morreu. Então, mas qualquer grupo tem briga. História é história. Então, mas por exemplo, Michael Jackson, esse Living Neverland, é uma coisa que também, se não é provado, se o cara comprou ou não, é nada que é um negócio que deixa uma dúvida, vai ficar mais uma dúvida na história. Porque a gente não sabe qual foi a história. Mas ponto de vista, né? Tem um ponto de vista, tem um ponto de vista de um lado e de outro. Não, mas a não verdade pode é uma calar. só. Não é verdade, é uma só. O cara pode falar, ué. Aí se ele tá errado ou não, aí ele quer com as consequências. Nesse caso dos Trapalhões, ele tá vivo, o Renato, pra chegar e testar, né? Nesse caso dos Trapalhões, refutar tudo que disseram. Nesse caso dos Trapalhões, já é meio senso comum aqui de que o Renato Aragão era o opressor e os caras eram todos oprimidos. O empresário e o empregado. Exatamente. O proletário burguês e o proletário. É isso, já parte desse princípio. Fala, não, era um grupo, todos tinham que ser iguais e o mundo tem que ser assim. Por quê? Porra, mas o cara ia lá... Não era todos iguais, não era todos iguais. Era ter uma divisão mais justa. Não, então, mas peraí. Por exemplo, se desse prejuízo, eu tenho certeza que era o produtor que ia pagar o prejuízo do filme. Sim. Era o Renato. É que deu lucro. Tomou risco. Quem correu o risco? Renato. Eu acho que era o Renato. Também não sei nada. Mas você acha que os Trapalhões corriam risco quando lançavam um filme? Era sucesso garantido, já. Como é que Só tinha eles. É o problema de todo empresário. Sim. Todo empresário, ele sofre, coitado dos empresários. Eu tenho dó do empresário, porque sempre é assim. O cara vai lá, bota dinheiro, faz o negócio, resolve a coisa. Se funciona, você fala, filha da puta. Ganhou em cima de todo mundo. Tem um jatinho agora, eu não tenho nada. No Brasil, as pessoas têm raiva de empresários, né? Já percebeu isso? Politizando os Trapalhões. Você falar que tem uma tese de doutorado... Que politizando, gordão? Tá falando, proletário e o empregado. Não, a gente não sabe como foi o acordo dos caras, meu. Mas se não fosse isso em 83... Não, mas você não sabe como foi. Por isso que em 83... Ele pôs um revólver na cabeça do Mussum e falou, assina. Não, foi voluntário. Foi voluntário. Foi voluntário. O Mussum tinha dado... Mas a gente não sabe, ninguém sabe sabe como foi. É igual o show de stand-up. Tem gente que chega e fala assim, vamos fazer um show ali. O cachê não é grande coisa, né? Aí quando depois você descobre que o cara tá pagando 100 pau, você não sabe como foi o acordo. Então, se os caras reclamaram é porque alguma coisa tinha. Reclama na hora, depois de... É que você não sabe, Sami. Você tá cagando regra aí pro acordo dos caras. Desculpa. Não tá certo. Tá certo, o Renato Aragão tá certo. Tem uma tese de doutorado da USP que mostra como... Lá vem você com a tese. A vida real que os empresários são retratados na mídia. E principalmente nas telenovelas. Exatamente. Sempre o empresário é o bandido, pode ver. Na novela, ele é o malvado, é ele que é o criminoso, é sempre o vilão. Tem partido político que fala assim, vote contra o seu patrão. Tem um ódio aos empresários aqui, mas ninguém vê o risco que as pessoas não iam ter emprego. Você está gerando emprego e renda. Agora, o que, Spac, eu ia te perguntar o seguinte, eu digitei aqui melhores grupos da história, aparece de humor, aparece muito os irmãos Marx, que eu gosto muito do Croxa, eles tocavam piano. Muito bem. Aparece Monty Python, aparece também Gordo e Magro, Três Patetas. Aí você fala que pra você os Trapalhões é melhor que o Monty Python. Por isso que é pra ele a opinião. Não, eu tô perguntando. O Sam acho que não tá ouvindo direito o que eu tô falando. Eu tô ouvindo. Só ouve. Tá bravo. Ele só escuta você da Harvard. Que é o seguinte, eu não disse que eles eram melhores. Eu falei que não tem paralelo no mundo o que eles fizeram. Sim. O Gordo e Magro fez gibi? Não. Não sei. Não tô dizendo o seguinte, que eles ficaram muito mais tempo que o Gordo Magro, ficaram muito mais tempo que todos esses grupos que você mencionou. Eu falei que eles, a durabilidade dos Trapalhões e tudo que eles trabalharam, não tem paralelo no mundo. Não falei que eles são os melhores. Cada um, ninguém tem paralelo. Você pegar gosto pessoal, né? É subjetivo isso, mas eu tô dizendo o seguinte: o sucesso o que eles fizeram é inegável. Foram décadas, formaram gerações de plateias. Tem muita gente que fala, aprendi a ver cinema assistindo o filme dos Trapalhões. E essa questão do risco do empresário, eu não tô dizendo que ele
não tem o mérito dele de ser empresário, colocar o dinheiro dele. Com certeza. Mas assim, naquela época, a televisão ainda não era tão popular. A programação de férias das crianças era assistir o filme dos Trapalhões. E o que ele fazia? Ele tinha uma mente muito boa. Era um puta empresário, o Renato Aragão. Ele lançava os filmes nas férias de janeiro e de dezembro. Então as pessoas não tinham opção, não podia ir pra Disney, não podia, sei lá, num parque, ia ver um filme dos Trapalhões. Então, se não teve um filme dos Trapalhões que deu prejuízo. Ele sabia que ao lançar era certo. Tanto é que a menor bilheteria dele foi 1 milhão e pouco, que hoje qualquer filme que faz 1 milhão e pouco comemora, né? E naquela época que a bilheteria não era tão fiscalizada, né? Quer dizer, ele até acha que fez muito mais bilheteria do que fez, que foi dito aí. Então era uma coisa quase que certa, que ele, lançando o filme, ele teria um retorno. Sim. E tem uma coisa do Renato, que ele sempre ganhou dinheiro. A primeira vez que ele ganhou dinheiro, ele comprou uma fábrica de escova por 3 milhões e vendeu por 26. É um cara que era muito bom. Ele comprou a Granja Comari e vendeu pra CBF. Ele tem a RA, vendeu pra Record. REC 9 era dele. Aqui é o próprio. Ele é bom, claro. Isso é um mérito dele, entendeu? Só que você quer fuder. Não quero. Quer fuder. O Magro tem gibi, sim. O ouvinte já mandou. Então, o senhor tá mal informado. Você vai pesquisar outros. Não, você me perguntou. Ele te perguntou. Eu não fiz esquerda. O senhor refutador. Comunismo. Eu senti o cheiro do comunismo. Exército Vermelho, meu Deus do céu. Eu perguntei, ele tá com problema, hein? Tá com problema de entendimento. Ele fez Harvard, hein? Tá bravo. Harvard. Daí pode concluir. Mas é isso. Nem sei o que tu tava falando. É isso aí. Olha só, falando que ele é um bom empresário. Não, ele é ótimo. E assim, essa questão do lucro, é o que o Morgado falou. A gente não sabe como que foi discutido aquilo. A questão é a discrepância. Lógico. Né? Quando falavam que era 50% dele, 50% dos outros, tudo bem. Mas é você que acha justo isso. Mas é você que acha justo. Não é que ele acha justo, é que os caras reclamaram. É fato que na época que separaram, tanto o Mussum como o Zacarias e o Dedé acharam que não estava certo. Talvez ele fosse assim: olha só, da patrona, a gente tá dando prejuízo. E o cara enchendo a boa, a gente não sabe. Se eles reclamaram na época, é porque eles falaram: então não é essa história que você contou pra gente. E o susto que eles tomaram, o cara comprou a Granja Comari e a gente tá ganhando aqui pouco. Talvez, a gente não sabe como foi a conversa. No show de stand-up tem muita gente que chega assim, o cachê lá não é, é baixo e tal, aí você vê, é um puta evento. Não é o que você quer. Às vezes você entra na conversa e fala assim, eu vou fazer. Então, aí por isso que os caras separaram. Que é o por isso que separaram. Lógico que é. Livre mercado. Tem aquela cena do Saltimbancos Trapalhões, que eles são funcionários do circo, o cara tá cheio de dinheiro, fala, eu pago imposto, eu pago isso, sobra isso. Daí eles falam, vou até ajudar vocês, que tá no prejuízo. É mais ou menos isso. Mais ou menos a gente não sabe como que foi falado. E eu não tomo partido. Eu tô só contando a história. Não, eu entendo perfeitamente. Eu acho interessante isso aí justamente por isso. Sim. Porque é uma história que todo mundo sabe mais ou menos. E agora tem esse documentário. Espero que saia brevemente. Sim. Pra pessoal do Twitter aí ficar completamente feliz. A gente assistir. De querer culpar um, inocentar o outro. Vai ser bacana. Na pior das hipóteses, você vai pôr no Rafael, YouTube, não? Mas me fala uma coisa. Mas como é que tá? Em que pé tá isso? Porque eu tenho que fazer uma outra entrevista daqui a pouquinho. Que pé tá, então, agora, o documentário? Até aproveitar aqui essa audiência e falar que a gente está aberto para ouvir várias... Netflix, essas coisas? Amazon. Até, eu te garanto, eu falo isso aqui... Se colocar na TV Senado esse vai documentário... Ser um sucesso, vai fazer sucesso. Lógico, com certeza. Porque é algo que... todo mundo está na expectativa... Mas imagem e tal, você não tem esses direitos, né? A imagem é o seguinte, a gente entrou em contato com a Globo, a gente imaginava que era comprar a imagem. Não, ele tem que autorizar. Tem que autorizar. Então, o que a gente fez? Tem muito fã que falou, eu tenho imagens deles aqui eles no circo, tem de making off. Então a gente vai usar imagens alternativas, não essas que são batidas na internet, a gente vai pegar coisas que são mais raras. Que é melhor ainda, que é o que é mais legal. Isso é uma coisa que tinha que mudar na legislação aqui. Se você fizer documentário de qualquer pessoa que apareça ali, ela tem que autorizar a imagem. Se a pessoa não estiver viva, tem que ser o familiar. É uma burocracia. Complicado. O Garrincha teve esse problema na época. Todos têm. É uma dificuldade enorme fazer documentário, biografia. Isso é uma coisa que os caras... Até mesmo homenagem é difícil. Exatamente. Eu fiz um festival, na época que eu morei em Uberlândia,
fazer uma homenagem ao grande Otelo, não consegui porque o filho não deixou. Era uma homenagem que a gente ia prestar. Imagina a homenagem, sabe? Uma homenagem que você ia fazer ao grande Otelo. Grande Otelo, é que você não sabe. Tá falando mal dos Trapalhões aí? E que tem a ver o grande Otelo com isso? O grande Otelo vai deixar você ferrar com ele. Lógico que não, pô. Ô, Rafael, espero que saia logo. Parabéns pelo seu trabalho, mesmo sem ter visto. É polêmico mesmo, mas aí o seu trampo é ir lá e mostrar. Eu ia pedir pro pessoal seguir o documentário. A gente tem o @Trapadoc, coloca lá atualizações das pessoas que a gente entrevistou. Enfim, quem quer souber. Isso tá onde? Instagram? Instagram. @Trapadoc. E o teaser tá em Trapalhada Sem Fim no YouTube. Também já viralizou, tá uma coisa bem bacana. Então entra lá no YouTube, se quiser dar uma olhada. Ainda não tem, não tá... Tem algum teaser, alguma coisa, não? Tenho no YouTube. Eita! Tá surdo agora. Então é o seguinte. Nossa. Instagram, @Trapadoc. Lá ele vai atualizando. E tem também no YouTube, que é youtube.com/Trapalhada Sem Fim, que já tem um teaserzinho ali, mostrando mais ou menos o que será esse polêmico documentário. Vai ser muito bacana, né? A Netflix, tal, esses streaming já tem muitos documentários, né? Vamos esperar aí que sai. Vamos ver. Se quando for lançar, volte aqui que o papo é quente. E quero convidar o Sami na pré-estreia. Eu vou só se não calhar com o dia que eu levo minha avó na ginástica. Mas. Tá desenhando. Leva minha avó no jiu-jitsu. Ai, desenho. Professor Olavo. Eu quero saber o seguinte. Eu tenho Você acha... Não, você pode fazer, claro. Posso fazer, porque eu não consegui, não deixa, né, Gordão? Gordão tá impossível. Bom programa pra ele. Eu quero saber se você pode adiantar no seu documentário de mais de 60 entrevistados, aqueles especiais. Pô, aquele Vitor Lustosa, diretor, assistente de direção dos Trapalhões, foi um cara que... Você conhece? Conheço, o Vitor é bom. Ele é muito bom. Sargento Durou 4 Pincel. horas a entrevista. O Sargento Pincel não quis falar com a gente. Não quis falar. Pincel não O Renato não deixou. Não deixou. O Baiaco, que foi dublê do Renato por 30 anos. Sim. Também deu uma entrevista Tem muita incrível, gente de dentro, hein? incrível. Roberto Lee, que foi figurante. Um cara Esses falam mal pra cacete. ódio. Puta, esses é aquele que você não É o staff, né? O staff. Familiar staff tem mais. queima, né, Valcir? Algum familiar falou? Por isso você tem que ser Eu só muito quis falar com o bonzinho. pessoal que trabalhou. Que família vai falar, é lindo, Os maravilhoso. figurantes, as figurinistas, tem que ver o motorista de Uber. É que nem é a história, né? Você queima uma vez uma toba pra alguém ser enviado. É só isso. Na vida você não pode fazer nada. Deu alegria, população ria com os Trapalhões. Criança Vai lá figurante 03. O cara nem sabe quem é. O cara existe. Não, tem um que trabalhou 30 anos com ele. Todos eles trabalharam mais de 20 anos com os Trapalhões, né? Então tem muita história pra contar. Muita história. Complicado. História boa. Mas eu entrevistei o Tony Ramos. O Tony Ramos jamais ia falar mal dos Trapalhões. Ele é um lorde. Eu gosto bastante. Só não topou. Mas a Angélica falou com a gente. Olha também, só. o depoimento. Não vai falar mal. Claro Agora, que esses não. caras do staff é o que vê o dia a dia. É que. O cara que acendia a lâmpada. Comunista! O cara que acendia a luz do estúdio vai falar mal, mas é lógico. Chega lá camarim, atrasado. frequentaram camarim, viajaram com os caras. Esses caras têm muita história pra Foram contar. nas festas Muito bem. boas. Ó, deve ser muito bom esse documentário. Vamos aguardar. Top. Obrigado, viu, Spaca? Obrigado a vocês. Rafael Spaca aqui na Jovem Pan. Mais uma vez eu vou passar pra vocês. É o Trapadoc no Instagram. Entra lá, dá uma fuçada. E o YouTube, youtube.com/. Trapalhada sem fim. Trapalhada Sem Fim. Obrigado. Valeu. Sucesso pra você. Remove a minha pedra, me faz um milagre, muda minha história, me chame para a glória, ressuscita-me. Eu sou intelectual, só não fiz faculdade porque eu sou meia burra, mas eu adoro o programa.